Um ministro inconstitucional pediu que as plataformas sejam punidas se ignorarem notificações extrajudiciais, preferencialmente por meio dos seus canais de atendimento, para remover conteúdos ilícitos, como fake news e ofensas. Porque nós vamos agora falar, né, do primeiro, esse que entrou para a história, é o primeiro ministro do Supremo sem notável saber jurídico, Dias Toffoli. Vamos falar dele agora. O ministro José Antônio Dias Toffoli concluiu ontem, depois de 3 sessões no STF, a leitura do seu voto no julgamento sobre a responsabilização das plataformas e provedores por conteúdos publicados pelos usuários. O ministro, que é relator do processo, propôs novas exigências para a moderação de conteúdo e, ao mesmo tempo, defendeu ampliar a responsabilidade dessas empresas pelas publicações. O ministro inconstitucional pediu que as plataformas sejam punidas se ignorarem notificações extrajudiciais, preferencialmente por meio dos seus canais de atendimento, para remover conteúdos ilícitos, como fake news e ofensas. Com isso, a responsabilidade dessas empresas começará a partir do momento em que forem notificadas pelos próprios usuários. E em mais um momento de descontração e bom humor entre os ministros, Toffoli citou o valor de multas aplicadas por uma agência ao Google nos Estados Unidos e disse para Alexandre de Moraes que as punições que ele aplicou ao ex foram leves. Em resposta, Moraes disse que vai rever os valores. Acompanhe! Também cito que nos Estados Unidos, em 2019, o Federal Trade Commission, FTC, aplicou multa de 170 milhões de dólares. Ministro Alexandre, as suas multas foram muito leves, se comparadas a essa. Repito, podemos rever. Em 2019, o Federal Trade Commission, que não é judiciário, é uma comissão, né, de comércio federal. Bom, ele falou de uma comissão, né? O FTC, uma coisa é um FTC aplicar, outra coisa é o FDP aplicar, são coisas distintas, meu. E você viu o constrangimento dos demolhos. Os demais ali constrangidos, né? A Carmen Lúcia, ela querendo entrar dentro da cadeira, né? Outros dois conversando. Vergonhoso. Vergonha alheia. Né? E o amigão Moraes, né, puxou ali, né, professor, né, para dar uma... Vamos rever! Não podia perder a piada. Desculpa, eu não queria ter interrompido, não, mas eu lembrei ontem, quando a Geise falou, ela disse, nossa, olha para a cara de todos o silêncio. Me lembrou um videozinho que circulou um tempo desse de uma apresentadora de televisão que levou uma menina, provavelmente uma criança que era filha, parente dela, alguma coisa. E a menina quis dar uma notícia espetacular. Como, uma coisa que ela tinha descoberto, como usar aquelas coisas que é a garrafinha térmica. Aí ela disse, eu vou contar um segredo para vocês. Quando vocês abrem a tampa, onde que eu vou beber? Você coloca e vira, a tampa também é caneca. Aí ela olha para a apresentadora e fala assim, será se só eu sabia disso? A apresentadora, eu tô achando que sim. A vontade, a sensação que eu tive quando ele fez aquela pergunta, será se isso é forma de expressão? Quase todo mundo deve ter pensado assim, olha, você não está entendendo. Eu não gostei dessa maneira. Eu prefiro aquela do Silvio Santos, no Domingo no Parque, que a menina fala assim, Silvio, qual é a diferença do poste, da mulher e do bambu? Eu gosto mais dessa. Mas o detalhe todo, o constrangimento foi quase igual, porque as pessoas que estavam ali, tirando aqueles que estão envolvidos na questão, que é o Alexandre de Moraes, todos sentiram vergonha alheia. Porque ficou numa situação extremamente ridícula. Ele praticamente mostrou que ele não trata bem de lógica, não trata bem de questões jurídicas, não trata bem de questões sociais, não entende muito de filosofia. Ele fez pergunta como se fosse um aluno da 4ª série, não vou botar nem a 5ª série, que a 5ª série está mais evoluída, da 4ª série para um professor, e todo mundo olhando na sala de aula dizendo, poxa, mas você está brincando conosco, isso aqui é sério.
Mas qual é o frigir dos ovos disso? Eles querem garantir a censura. E como que eles vão garantir a censura? No momento em que ele transfere para as plataformas aquilo que era extremamente justo, que é o artigo 19 do Marco Civil. O que ele fala? A plataforma só deve retirar mediante notificação judicial. Claro. Não é nem extra, como é que fala? Extrajudicial, né? Uma notificação extra, não é nem isso. Por qual razão? Porque senão todo mundo vai pedir para retirar tudo. Sabe o que vai acontecer? Olha que coisa louca. Ele diz que é inconstitucional, mas não é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição veda o anonimato. Ela veda o anonimato. Permite-se o anonimato, se permite o anonimato, é aí que está o crime da plataforma. Ela tem que responder pelo número de anônimos que opinam. Porque quem não é anônimo, a responsabilidade é de quem opina. Agora, você veja que loucura. Na democracia, o Estado é que tem monopólio de forçar alguém a fazer uma coisa. Você não pode ser forçado por um particular, porque senão você quebra a hegemonia do Estado. Exato. Não tem Estado de Direito. Não tem Estado de Direito. Aí quando você dá a possibilidade para um particular, mediante notificação extrajudicial, requerer a eliminação de um conteúdo e a plataforma é obrigada a retirar, você inibe o jornalismo da Oeste, por exemplo, Exato. Que se desenvolve nas redes sociais. Então vai ficar só Globo, vai ficar só os canais que têm concessão. E mais ainda, o que é mais bizarro, você vai influenciar uma parte da população a agir como os alemães fanáticos na era nazista, a trabalharem em prol do Führer. Tudo que eles veem de errado, eles vão denunciar e manda sair. Só para concluir, vai ser bem rapidinho. A questão aí, eles estão usando um discurso diversionário, diversionista, que é para desviar o foco. O que ele quer? Ter a justificativa de que as plataformas devem ser responsabilizadas porque elas devem ter mecanismo de censura. A negociação passa a ser com aquele que vai vender a sua alma, que é o dono da plataforma ou aqueles que estão dirigindo a plataforma. É simples. Se eles fizerem isso, eles controlam todo o sistema de comunicação nas plataformas digitais. E o discurso dele é, nossa, porque uma pessoa tem mais facilidade, que foi o que o Alexandre Moraes falou, tem mais facilidade para criar perfil falso do que, por exemplo, cancelar o seu perfil ou pedir que faça uma investigação. Isso é bobagem. As plataformas já têm mecanismo. O que elas não admitem é exatamente o que você falou. O que elas não admitem é que qualquer indivíduo chegue lá e simplesmente retire o que foi apresentado sob uma alegação de que foi ofendido. Eu fui ofendido várias vezes. Ora, algumas vezes eu solicitei e demonstrei. A plataforma, na hora em que você demonstra, ela tira automaticamente. O problema todo é que a plataforma está se preservando de ser responsabilizada quando são acusações político-ideológicas, que é o que eles querem. Exato. Porque qualquer político, qualquer autoridade vai mandar uma notificaçãozinha e acabaram esses problemas, Ana Paula. Ninguém mais pode criticar. Vai acabar com as redes sociais em si, né, gente? Porque se todo mundo vai poder mandar uma notificação extrajudicial para tirar conteúdo que não gosta das plataformas, você está assassinando, né, na verdade, todo esse sistema de redes sociais que é tão importante hoje para o país, para várias pessoas que trabalham com isso. Então, se eu não gostar de uma piada de um humorista, eu posso mandar uma notificação extrajudicial e pedir para retirar. E uma das coisas que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que o professor Suano já falou, tudo se resume a essa questão da censura. Então, como eles não conseguiram até agora, de forma efetiva, a regulamentação das redes sociais, eles estão buscando alternativas para tirar os conteúdos que não interessam a eles do ar. E aí eles vão ter, sim, um exército de figuras aí na sociedade que vão funcionar como a população da Alemanha funcionou realmente, fazendo todo esse trabalho de mandar essas notificações. Então, eles estão pulverizando a ação deles de censura por uma parcela da população que não tem capacidade de criar conteúdo muitas vezes, né, para tirar o conteúdo daqueles que o estão fazendo. E crítica não é difamação. Isso é bom registrar.
qualquer crítica que se faz hoje está sendo considerada difamação. Exatamente. E não é. Exatamente. Crítica é crítica. Eu tenho o direito de ter uma opinião crítica contra várias em relação a várias situações do governo, de outras pessoas, da minha opinião. Difamação é outra coisa bem diferente. Então, nós estamos vivendo realmente a ausência do Estado de Direito no Brasil. Exato. É mais um golpe que está quase defunto, né? A democracia aqui, ela só não está defunta ainda porque tem o enrostimento, tem a vaidade, né? Eu quero fazer uma palestra aqui e acolá. Que democracia? É o poder do povo. Poder do quê? Poder de criticar. Você pode criticar tudo que envolve a coisa pública. Isso é democracia. E autoridades trabalham com a coisa pública, portanto, elas são passíveis de crítica. O que você não pode toda crítica ofende o criticado. Todo criticado vai se sentir ofendido com a crítica. Todo o objeto da piada vai se sentir ofendido com a piada. Isso é do ser humano. Agora, uma coisa é você criticar um particular que não tem nada a ver com a coisa pública. Por exemplo, eu vou lá no meu ex, aí sento o pau na minha vizinha. Isso é ofensa. Sento o pau na minha vizinha porque a casa dela cheira cachorro molhado. Não tem nada a ver com a coisa pública, ela não tem nada a ver com a coisa pública, então a coisa toma contorno diferente. Agora, uma autoridade pública que se locupleta do dinheiro público, recebe o seu salário do dinheiro público, ele é passível de crítica a todo momento. E se a gente matar isso, a democracia morreu de vez. Morreu de vez. E sabe o que acontece? O cidadão privado tem benefícios privados. Não se pode difamar um cidadão comum, por exemplo. Agora, um homem público na função pública, como o Código permite, a exceção de verdade. Então, a crítica, ela tem que ser permitida. E o Código Penal assim permite. Muito embora os juízes assim não tenham aplicado, no meu caso, com o desembargador de São Paulo. Mas o homem comum, privado, que ganha o seu dinheiro do seu trabalho privado, ele tem benefícios privados. O homem público que ganha dinheiro do seu trabalho, mas esse trabalho o pagamento desse trabalho vem dos impostos do homem privado, o homem público não pode gozar de todos os benefícios privados. Senão é ditadura, Gisele. Exatamente. Olha, primeiro que o STF está legislando, ele não tem que estar justificando o voto. O Toffoli não foi colocado ali, nem o Toffoli, nem nenhum dos outros ministros do Supremo não foram colocados ali para legislar. E aí eu chamo a atenção aqui para a fala dele, né? Primeiro que ele fala que as redes sociais, elas têm uma espécie de imunidade, né, dentro do sistema jurídico, então elas poderiam absolutamente tudo. Não é bem assim que a banda toca. Haja visto, por exemplo, os documentos que o Elon Musk vazou e que ele não censurou o conteúdo das pessoas que estavam postando dentro daquela rede social, inclusive de contas pequenas, com 200 seguidores, por exemplo, justamente porque aquilo dali, se ele censurasse, feria a Constituição brasileira. Então, o primeiro ponto é esse: as redes sociais dentro do nosso país respeitam a Constituição. Quem não respeita a Constituição do nosso país são os ministros do STF. Há uma diferença aí em quem tem imunidade ou não. Nesse caso, quem tem a imunidade, na verdade, são os juízes, que fazem aquilo que bem entendem e fica por isso mesmo. Então, o primeiro ponto é esse. E aí ele avança dizendo que, olha que interessante isso, o Toffoli alega que tem um contexto de escalada de casos de violência digital. Eu gostaria muito que me explicassem o que é essa tal de violência digital. E aí ele dá os exemplos como cyberbullying, stalking, fraudes e golpes, discurso de ódio e fake news. A gente não sabe o que é fake news. Volto aqui para o nosso exemplo do Instituto Butantan, que na primeira vacina que eles anunciaram era uma determinada dose, e foi muito claro naquele momento que quem dissesse qualquer coisa diferente, quem questionasse, estaria espalhando fake news. Após uns 3 meses, o mesmo Instituto Butantan, na conta oficial, diz que era, 2, 3 doses para alcançar a tal da imunidade. Essa imunidade nunca chega, né? Uma coisa, quase uma terra prometida.
E aí, deixou de ser fake news. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Que fake news, ela tem uma variabilidade a depender da cabeça que está no poder, a depender do contexto político, social, a depender do contexto mundial. Ela não tem um conceito objetivo, ela tem uma variabilidade de acordo com a cabeça de quem está no poder. Ele fala também de discurso de ódio, que se aplica exatamente a mesma coisa. Golpes, todos os dias, por exemplo, eu recebo no meu Instagram aqueles convites de contas fakes para anunciar jogo, ou plataforma, ou qualquer coisa. Eu nunca vejo nesses julgamentos isso sendo falado. Nenhum julgamento tem interesse em, de fato, perseguir quem usa a internet para cometer crimes. Não existe esse interesse. Sempre eles apontam exemplos de bolsonaristas, de políticos, como se a direita no Brasil fosse criminosa. E aí abro aspas para o que o Toffoli disse exatamente. Ele fala o seguinte, o sistema da justiça, o sistema de justiça não pode mais esperar, não pode mais se calar. É preciso encontrar mecanismos de proteção à integridade física. É preciso zelar por nossos jovens, por nossas crianças. Então, assim, é uma coisa completa... a sererê raderê. É uma coisa completamente fora de contexto que ele está dizendo aqui. São grandes guarda-chuvas conceituais que cabe qualquer coisa. Qualquer coisa. A sererê raderê. Se ele falasse a sererê raderê, era isso. E aí, só para fechar minha fala, Pavinato, se nós não tivéssemos acesso ao Twitter no período em que tentaram assassinar o Donald Trump, até hoje nós acharíamos que ele tropeçou, bateu a cabeça e fez um galo ele estava cortando a unha no cabeça. Banquinho e caiu. Pois é, até hoje. A grande verdade é que quando eles negam pra gente a rede social, não é que eles negam somente o direito da gente falar, né, de nós nos expressarmos. Ele nega o direito da gente se informar. Então, a gente não pode saber de determinadas informações a depender ali da cabeça do Alexandre, ou do Toffoli, ou do Barroso, ou de qualquer um que ocupa ali que ocupam aquelas cadeiras do STF. A comunicação é o quarto poder desse país e o que possibilitou que a população finalmente acessasse esse tipo de poder e rolasse, de fato, uma democracia dentro da nossa nação é a rede social. Foram as redes sociais, são as redes sociais. A Revista Oeste, por exemplo, só existe em decorrência da rede social. Então, e da sua assinatura, não esqueça. E da sua assinatura. Querem nos podar, querem não só nos calar, não querem que a gente se informe. Agora, Diogo, democracia é bom, democracia é maravilhoso, até que chega a voz do povo. Que aí chegou a voz da crítica do povo, não, é melhor uma democracia em que não se ouça a voz do povo. É isso que ele está dizendo. É mais ou menos isso. Acho que tem um imbróglio muito grande aí. Primeiro, voltando àquilo que você comentou, injúria, calúnia e difamação depende de alguém se sentir injuriado, caluniado ou difamado. E daí reclamar. Senão, não existe. Então, essa primeira coisa que eu estranho, como que alguém está defendendo outro de a injúria, calúnia ou difamação, se esse outro não se disse injuriado, caluniado. Isso já para mim já não faz sentido. E depois eu vejo discutirem demais essa história de que o direito de liberdade de expressão seria jogar alguém da ponte ou não, coisas que não tem nada a ver com a história, absolutamente nada. Mas eu não vejo o básico que você falou no começo da nossa conversa, Pavinato. É vedado o anonimato. O artigo 5º da Constituição fala com tanta clareza e eu não vejo ninguém dizer isso. É livre a expressão. É pleno o direito de expressão, vedado ao anonimato. Nesse ponto eu entendo que as redes erram, mas principalmente quem as está julgando e fiscalizando erra muitíssimo mais, por não dizer que a questão é essa. Quando uma rede social admite uma pessoa anônima fazendo publicações, ela estaria chamando para si a responsabilidade sobre o que é dito. Aí sim eu acho que caberia responsabilizar. Agora, se ela identifica a pessoa, seja pelo CPF, pelo RG, pelo endereço, de qualquer forma que seja identificável e que possa mostrar amanhã ao eventual injuriado, caluniado ou difamado, esse assunto estaria resolvido. É tão simples que a minha impressão é que ninguém quer resolver esse assunto e sim criar uma confusão enorme. Eu comecei a ficar preocupado em 2011 ou 2012, quando revogaram a lei de imprensa, dizendo que era ditatorial, não era institucional, era democrática. Porque aquela lei ela tinha um dispositivo que era muito didático. Aquele que promove a informação é responsável por ela. E aquele que reproduz a informação é responsável por ela se não citar a fonte. Você resolvia tudo com isso. Aí quando revogaram a lei de imprensa, eu falei, aí tem, porque eles vão legislar sobre a imprensa revogando a lei que existe. Essa que é a grande verdade. Então, primeiro você curte.
que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.